Bem-vindos, meus amigos que acompanham os nossos episódios da EcoarCast, o podcast que tem como finalidade trazer vozes potentes, que são vozes que têm a finalidade de ecoar, ajudando pessoas e empresas a produzirem e melhorarem cada vez mais, tanto na sua parte pessoal quanto na parte profissional. E olha, Cezão... Mário, cada convidado que tá vindo aqui, que eu tô surpreso, né, cara? Vou te falar, assim, que a gente precisava realmente... Aliás, faz tempo que ela tá precisando de um EcoarCast. Faz tempo. Né? Falou tudo, Mário. E falou hoje, se a gente pode falar do episódio de hoje, a pessoa... Sabe quando você quer dar aquele salto de fé na vida? Né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Sim. Essa música reflete muito bem a carreira desta mulher, a nossa palestrante educadora executiva. Exatamente. Ela, se tem alguma coisa para dar salto na vida, é essa convidada. Ela atendia só como experiência, ela simplesmente era praticamente uma executiva em marketing, largou tudo, abandonou tudo, né? E ela tem vários saltos dessa forma, dessa categoria. Ela atendia mais de 200 clientes ao mesmo tempo, inclusive. E com muita qualidade, eu fiquei sabendo. E muita assim, qualidade. Atendeu carteiras grandes, como Burger King, Boticário. Meu Deus. Se tem alguém que pode contribuir, e tem contribuído muito em treinamentos, em palestras, em entregas, é essa profissional. Essa CEO, essa facilitadora, essa mentora, que dá vozes. E uma coisa que a gente está defendendo muito são mulheres no palco. Exatamente. As mulheres precisam ocupar mais espaço no palco, e a gente tem o prazer de estar com ela, Juliana Pereira, aqui como casting da nossa Ecoar Palestra. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, meninos. Adorei essa apresentação. Seja bem-vinda. Maravilhosa apresentação. Não merecia, aliás, merecia mais. Merecia muito mais do que isso. É que os apresentadores não ajudam muito, não, né? Mas a convidada é de peso. A gente tenta fazer aqui o máximo possível, né? Para ver se a gente chega próximo dos nossos convidados, né? Obrigado, Ju, pela sua disponibilidade. Eu sei que Mateuzinho ali tem prioridade lá, né? Opa! Hoje a gente pediu, fica com o pai, Mateuzinho, fica com o pai. Espero que esteja cuidando direito. Aí, já deixou o recado. Já deixou o recado. Ju, obrigado por ter essa disponibilidade, esse tempo. Você tem assim, uma carreira incrível, uma experiência maravilhosa. E vai ser maravilhoso poder compartilhar isso com o público, né? Eu sei que muitas pessoas, em especial mulheres, tem passado por esse momento de fazer transições, de mudar, medo de mudar de emprego, mesmo tendo necessidade, né? Dependendo do ambiente tóxico, tal e ruim, precisa falar, abrir a voz, né? Quem é a Juliana Pereira? Pela Juliana Pereira. Fazer uma de... como que é Marília Gabriela? Quem é a Juliana Pereira por Juliana Pereira? Bom, vamos lá. Bom, Juliana Pereira, goiana, com muito orgulho, apesar de já há 10 anos morando em São Paulo. Mas quem comeu empadão goiano não tem. Não, mas melhor que empadão é piqui, né, gente? Piqui divide, como fala, opiniões. Opiniões. Né? Eu sou apaixonado também. Realmente, ou você ama ou você ou odeia. Não tem essa história. E olha que eu mordi o piqui, teve vários espinhos na minha língua, né? Mas ainda assim eu amo. Mas é maravilhoso. Eu nunca tive esse problema, né? E sempre tenho piqui aqui em São Paulo. Sempre. Essa é daquelas também que faz lanche de piqui? Não, menos. Menos, vai. É um arroz com piqui, já tá bom. Sei, então, goiana, empreendedora, estou indo, talvez, em breve, para a terceira empresa simultânea. Como você falou, não tenho medo de mudança. Aliás, quando você me apresentou, parece que eu fiz eu voltei no tempo e pensei, caramba, revisitando a minha trajetória, percebi essa vontade de mudar, de ser melhor, e de realmente poder transformar a vida das pessoas com aquilo que é com o meu talento. Independente de qual momento fosse, porque nem sempre a comunicação ela esteve presente, vamos dizer assim, na minha função como a primeira habilidade de uso. E, bom, agora mãe,
né? Do Matheus aí, 7 meses, uma Nossa. baita de uma transformação na vida. Confesso que eu ainda Muda muita coisa, né? muita, é só tudo. Eu confesso que eu ainda estou passando pelo processo de adaptação. Eu não digo adaptação, mas do aceitar o novo também, né? Porque é um novo que não é aquele que você busca. Ele simplesmente ele vem, e aí você vai Tem que tentando adaptar entender tudo. como que você vai se encaixar. Eu diria que muitos questionamentos em relação aos valores, porque não que os valores mudem, mas muita coisa mexe dentro da gente. Eu, por exemplo, inclusive por conta dessas mudanças, essa necessidade, essa vontade de mudar sempre, a liberdade sempre foi um valor muito importante para mim. E a liberdade é o primeiro item que está sendo privado, né? Porque as escolhas agora têm um nível de responsabilidade não só para você, né? Sim. E então é ressignificar a liberdade para mim agora. Então, realmente é uma pensada, é uma nova fase. Eu diria que a Juliana está em uma nova transição. Estamos em transição constantemente. Constantemente, né? O difícil é, às vezes, a gente não estar aberto a essas transições, né? Porque aí pega como se for. Não é um bambu, é um carvalho, né? E aí você quebra muitas vezes, né? Você que fez tantas transições, tendo para a terceira empresa, agora mãe. O que muda em cima de um palco? O que muda de frente para um time? Olha, eu acredito que a maturidade de enxergar o outro, Mário, porque quando você passa a ser mãe, você começa a ter uma responsabilidade diferente. É um ser humaninho que tá ali, que precisa da gente, e são pequenos detalhes, é um olhar, às vezes é a maneira de conversar, a disponibilidade de tempo para estar ali. Às vezes a gente pensa assim, ele não tá entendendo nada, mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que ele está entendendo e assimilando. Imagina, é uma esponja, né? Um bebê é uma esponja. Então, eu acredito que ele sim está assimilando tudo. Então, eu imagino que esse respeito, a empatia com o outro é ainda maior. E eu acredito que isso tem potencializado mais ainda nas minhas entregas. Porque quando a gente está ali fazendo uma entrega, respeitar a vida do outro, respeitar o espaço do outro, os valores do outro e ainda assim fazer uma entrega que surpreenda, que cumpra as expectativas, não é tão simples assim, mas... E as entregas da Juliana, elas são assim, muito elogiadas. Excepcionais. Muito elogiadas, né? A experiência dela dentro, não só no varejo, mas na área do setor vendas como um todo, né? Ela traz a experiência e traz o conteúdo, a teoria, com muita vivência. Quando você fala em empatia, a leitura num palco, a leitura do público depende muito dessa ida até a outra pessoa, né? Como é que você trabalha essa ida até o público hoje? Bom, vamos lá. Sempre que eu vou fazer uma entrega, inicialmente eu preciso conhecer o meu cliente. Inclusive, isso é algo essencial para um vendedor, seja ele um vendedor de varejo, seja um vendedor de vendas complexas. Pelo menos é a parte principal que eu ensino, que é entender o outro, ouvir o outro. Então, nem sempre eu vou ter a disponibilidade para estar ali, por exemplo, numa palestra. É impossível você fazer um contato 1 a 1. Tão direto, você tá ali com o olhar, com os gestos, com o corpo. Você aprende a fazer a leitura ali durante a palestra, durante um treinamento, se a pessoa ela está aberta, se ela não está aberta. Mas antes disso, eu acredito que existe uma prévia. Então, é importante entender quem é esse público, o que eles esperam, o que eles já têm de conhecimento, de repertório, qual é o mundo que eles vivem, no sentido, assim, de valores, de ações, para que, ao fazer a entrega, eu consiga fazer uma conexão. E aí, eu entendo que a empatia, ela vem dessa conexão, para que o meu conteúdo, ele faça sentido para o dia a dia dele. Porque se eu vou fazer um treinamento, por exemplo, para um grupo de lojas que venda óculos, por exemplo, vai ser total... Às vezes, o conteúdo, ele vai ser parecido para um restaurante. Mas a maneira que eu vou fazer... Como se fosse o esqueleto e o músculo. O esqueleto pode ser até semelhante, mas o músculo... Mas a maneira de entregar ela tem que ser totalmente diferente, porque eu preciso me conectar com esse público. Hoje eu estou aqui assim, toda bonita, para convidar com vocês, né? Maravilhosa. Quem dera, quem dera. De que ela não estivesse. De blazer e tudo mais. Opa. Mas já dei treinamento de uniforme de restaurante lá com... Como é que chama, gente? O aventalzinho. Com um avental, com um bonezinho. bonezinho e tudo mais. Para quê? Para gerar empatia, para gerar conexão. Exatamente, com o público. E eu percebi que você né? tem muito demais, amigo. Vocês que são vendedores,
Maravilhoso. gerar o rapport, né, com o seu cliente, com a pessoa com quem você está falando. Isso faz toda a diferença, né, Mário? Você vê, ó. Total. E quando fala em rapport, você você não parou, você não foi só transicionando de carreira, você foi construindo também uma base teórica. Tanto é que você fez PNL, você é analista comportamental, você fez formação em mentoria e coaching, né? Então, como é que é essa junção teoria, prática e experiência? Como é que foi essa construção para você? Primeira coisa que eu acredito é que não exista treinamento sem prática. Isso para mim é essencial e eu digo que é um dos meus diferenciais. Sempre fazer com que aquela pessoa que está escutando aquele conhecimento, de repente aquela técnica, que ela possa de alguma forma aprender ali uma prática que principalmente ela tenha vontade de praticar no dia a dia dela, porque senão não vai fazer sentido o nosso momento ali. Legal. Então, esse é o primeiro ponto. E tudo começou, assim, para que isso fizesse sentido para mim, eu entendesse isso, tudo começou quando eu estava como líder de marketing numa distribuidora de medicamentos em Goiânia, e eu fazendo aquele tanto de ações de marketing, fazendo aquela galera, mexendo com preço, com ações de desconto, com marketing de guerrilha, inclusive, porque a gente tinha um distribuidor lá que era matador, assim, um concorrente feroz, e aqui o pessoal não vendia, não fazia a coisa acontecer, não é possível. E aí eu percebi que eu precisava treinar essas pessoas, mesmo nunca tendo batido uma pasta, né, ali? Nunca, na verdade, não batido pasta, porque meu pai, ele já teve farmácia. Tá. Então eu já tinha conhecimento de campo, vamos dizer assim, Legal. do outro lado. Então eu sabia o que Nunca teve capacitado, então, o time. Exatamente, eu nunca tinha estado ali com um grupo para dar um treinamento de uma coisa que, assim, vamos lá, eu nunca tinha feito como eles. Perfeito. Mas eu falei, gente, mas a gente precisa fazer isso, não tem como fugir. E aí eu trabalhei mentalidade. Eu falei, bom, eu não posso falar como eles vão fazer, mas eu posso trabalhar mentalidade para que eles possam trazer sugestões de como fazer diferente. Excelente. E aí foi assim que tudo começou. Só que eu precisava levá-los para a prática, porque se eu ficasse só na teoria, não ia gerar resultado nenhum. Então, foi fantástico. E daí a gente aproveitou e já emendou com a convenção de vendas, e foi muito legal. E aí eu percebi que esse negócio para treinamento era algo interessante. Ou e seja, os meus olhos começaram a brilhar para isso aí. Encontrou a sua praia ali, né? Encontrou a sua praia. Como diz o Clóvis de Barros, né? Uma vez que ele teve a oportunidade de subir no palco, né? E falar com os alunos, ele falou, pô, cara, nunca mais eu quero largar isso aqui, né? É quase isso, né, Ju, que Agora, aconteceu Ju, contigo, me né? fala, olha só, você estava uma executiva no marketing, Uhum. tinha uma possibilidade de ascensão na carreira. O que fez... Você já colocou a questão da liberdade, né, como um dos valores principais, mas o que fez você falar, não, agora eu vou abrir a minha empresa, vou fazer o meu caminho, especificamente? Quando essa... Bom, antes dessa transição, só para contextualizar, para ficar claro, eu estava como CLT numa empresa já como consultora, né, consultora de projetos, já tendo contato com excelentes treinadores, palestrantes, inclusive o Alexandre Prates foi uma dessas pessoas que me influenciou. Foi assim? Foi assim, exatamente. Ali, outro abraço, ali. Ali, ó. Abraço. E aí, e aquilo foi despertando. E, obviamente, eu fui me desenvolvendo, fui buscando conteúdo, fui fazendo formações e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando você... E aí foi dando resultado, me chamaram para ser sócia da empresa, então a minha primeira experiência empreendendo foi sendo sócia dessa empresa vindo para São Paulo. Então, eu fui convidada para sair de Goiânia, vim para São Paulo para abrir uma empresa aqui do zero, sem nada, Olha, vim literalmente com a cara e com a coragem, né, para fazer acontecer. Deu super certo. E aí, só que o que acontece? Nós éramos em 4 sócios, ainda tinha um sócio a mais na unidade de Brasília, que eu não fazia parte, porque eu era sócia da unidade de São Paulo. Mas tinha algumas coisas que mas eu quero fazer desse jeito, eu acredito nisso. E aí, como eu sempre estava fazendo algum curso, aprendendo alguma coisa, tentando trazer coisas novas pro repertório, obviamente, o que eu queria fazer com isso? Praticar, implementar, fazer diferente, trazer coisas diferentes. E aí tinha sócio que era a favor, tinha sócio que era contra, e aquilo foi assim, me deixando angustiada. E eu falei, não, você quer saber? Eu vou fazer um salto, vou fazer uma transição planejada, porque, imagina, eu não queria voltar para Goiânia. Né? Não, eu amo Goiânia, mas São Paulo mora no meu coração. Ganhou seu coração. Eu entendo. Eu também sou apaixonado por São Paulo. E aí eu falei assim, o que eu preciso fazer? E aí eu fiz um salto, passei por um tempo numa outra empresa, na área comercial, corporativa.
E nesse processo eu fui me organizando para abrir minha empresa. E aí, só que foi muito mais fácil do que eu imaginava. Por quê? Os meus clientes da outra empresa começaram a me ligar. Ô, Ju, a gente quer você! A gente quer você! E aí eu, então, mas você tem contrato aí com a outra empresa, eu não vou fazer isso e tudo mais. Não, tá bom, quando eu encerrar o contrato, eu posso renovar com você? Eu, não, aí tudo bem, eu não tenho nenhum... Não tem nenhum problema com a outra empresa. Obrigada a nada, pode vir pra cá. Não, hoje a empresa não está mais aqui em São Paulo, realmente só tem sede em Goiânia e, enfim, só tem unidade em Goiânia. E aí, vários clientes começaram a entrar em contato. Inclusive, enquanto eu estava nessa outra empresa no mercado corporativo, eu visitei alguns dos meus clientes antigos. Aí teve um cliente que virou para mim e falou assim, inclusive é um dos meus cases de sucesso assim, na minha empresa. Ele, ô Ju, quanto tempo você vai ficar nessa empresa aí? Aí eu, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Aí ele, porque eu duvido que você fique muito tempo. Aí eu, como assim? Você não acredita que vai ser sucesso? Ele, não é por isso, é porque você não tem potencial mais para andar como funcionário dos outros. Eu tenho certeza que logo, logo você vai reabrir a sua empresa. Mal sabia ele que já tinha esse plano. E aí, quando você abrir sua empresa, aí você volta aqui que eu vou te contratar. Então, eu já tinha um cliente no gatilho. Já tinha um cliente no gatilho. E aí, eu olhei pra ele e eu pensei, essa reunião foi melhor do que eu esperava. Eu não vendi, né? Eu não vendi o que eu estava ali pra vender, mas eu... Você não vendeu aquilo ali, mas você já estava vendido no treinamento. Exatamente. Futuro. E aí, não deu outra, né? E aí, veio a pandemia. E no meio da pandemia, vamos lá, né? A gente sabe que o nosso mercado de treinamento e desenvolvimento parou. Mudou, né? Imagina, não é prioridade. E eu tinha um único cliente que era de um grupo de restaurantes que virou para mim e falou, Ju, estamos fechando, não dá para continuar, vamos fazer uma pausa e ver o que vai rolar. Coisa, né? E eu falei assim, e agora? E eu estava com esse cliente já pela minha empresa e atendendo essa outra empresa. Eu falei, você quer saber? Aquele meu cliente falou que eu podia ligar para ele. Vai ser agora no meio dessa pandemia mesmo, que eu vou sair e vou fazer a coisa acontecer. E aí saí, liguei para esse cliente no meio da pandemia. E eu falei assim, olha, estou preparada, já vamos começar. E aí ele, bora, pode vir aqui, vamos fechar contrato. E aí fechei um contrato inicial para 8 meses de projeto. Legal. E acabei ficando lá de 2020 até 2023, fazendo uma série de projetos com equipe de vendas, é um grupo de material de construção, de loja de material de construção. Fiz projetos de multiplicador, projetos de liderança, projetos de análise comportamental, processos de coaching para todos os líderes do grupo. Que legal. E aí, claro, aí nessa época eu já tive que trazer consultores, perfeito, né, para me apoiar. Você fez também o educador, ele contribuiu em alguma forma a essa... Que pergunta, né? Mas a gente precisa perguntar desse jeito, né? A gente tem que entender se deu certo, né, Mário? Super contribuiu. Não só para os meus projetos, mas também para ser um super parceiro, essa pergunta não né? estava no roteiro, tá? Essa não mesmo. Especificamente. Como para ser um parceiro para a Futurice também. Então, imagina... Foram ferramentas valiosíssimas, não só da formação, porque eu fui da turma 4, né? Mas da convenção e dos outros encontros que a gente vai fazendo ao longo aí desse tempo, né? A gente tem uma convenção... Até uma observação, né? Ela comentou sobre a Futurize, né? Futurize, para quem não sabe, é mais uma das empresas do nosso grupo que hoje ela é um hub de soluções que ela entrega para as maiores organizações do Brasil soluções daquilo que você pode imaginar que a sua empresa tem de dificuldade. Desde a parte de comunicação, aí tem a plataforma, né, Mário? Eles têm uma plataforma lá que é maravilhosa. Então, Futurize agora. Trabalha tanto... questões de treinamento em company, como também conteúdos para a universidade corporativa. Busca lá, Futurize agora, que você vai agora mesmo futurizar a sua empresa. Vai adorar. E detalhe que eles têm no casting deles, treinadores como a Juliana Pereira, como a Ju, né, que é formada pela metodologia da E3, Escola de Educação Executiva, e competências comunicacionais da ECOA. Então, assim, olha... Exatamente, opa. Completo. Somos uma parceria perfeita. A gente colocou uma bombinha assim na asa que ela já tinha forte ali, né? Para auxiliar. Só para auxiliar. Mas aí você começou no meio da pandemia, ficou com esse único cliente. E como é que foi para ter essas outras duas que você está colocando na terceira? Então, aí a minha empresa cresceu, foi, enfim, né, entrando novos clientes, tanto clientes que vieram da outra empresa. O nome dela é, por favor? Elements. Elements. Isso. E também
o que eu considero mais sucesso não é quando um empresário me indica para um outro empresário, porque eu acredito que isso é muito comum, né, esse tipo de indicação. Mas quando um colaborador da empresa que participou de um treinamento meu, que ele nem queria estar ali, porque a verdade a gente sabe que isso acontece muito, É só um né? e-mail, esteja lá. Exatamente. Ele sai da empresa, vai para outra empresa e me indica. Eu vou dizer que 20% da minha carteira de clientes é formada dessa forma. De colaboradores que participaram de treinamentos e que me indicaram para as empresas atuais. Aí eu vou lá, aí ele fala, bom, se o meu colaborador, para quem eu quero dar treinamento, está te indicando, eu não tenho Um dos dúvidas. melhores feedbacks, Com né, certeza. que a empresa Opa. pode ter, é essa indicação de alguém que participou. E foi, né? Esse retorno é incrível. Né? É fantástico. E aí, aí, respondendo a sua pergunta, indo para a segunda e terceira, os meus pais têm uma loja de semijoias em Goiânia e, enfim, e há muitos anos, imagina, a nossa vida foi construída a partir disso, né? Imagina, eles já estão chegando no momento que eles não vão querer mais tocar isso aí, é só uma loja física. E eu e meu irmão decidimos abrir um e-commerce para vender semijoias. Aí, claro, a gente trouxe uma outra pegada de nome. Um brand, né? Exato, Um novo brand. exatamente. Eu já vi fotos, já curti. Não, eu também. Que a ideia exatamente é perdurar, né? Tá. Isso aí por, vamos dizer assim, por mais gerações, Opa. né? A ideia é essa. Então, essa seria a segunda empresa. Então, estou me aventurando num segmento até para poder aprender. De repente, quem sabe, lá na frente eu não vou dar treinamentos para a área de e-commerce também. É um mundo totalmente diferente, é uma outra forma de venda, estou apanhando, mas na prática, né? Então, acho que isso é fundamental para quando a gente vai ensinar algo. E isso é uma competência de profissionais que são diferenciados. Né? Você não fica estagnado, não para na zona de estagnação mesmo, na zona de conforto que você tem. Você vai buscando outras áreas de aprendizado, né? Que é o que eu percebo quando a gente conversa e você fala as quantidades de outras certificações diferentes da sua área que você foi buscar. Né? Não é fácil, parabéns. Não. E olha, eu recomendo que você entre nessa caminhada, aprender a aprender, sempre, continuamente. Sempre. E aí, esse ano, eu fui convidada para fazer parte de um grupo que é na linha de treinamentos também, mas aí é um foco mais online, é algo diferente para o setor de A e B, mas eu não vou entrar muito aqui, porque ainda está em sigilo, planejamento. Estamos tirando segredos industriais. Mas aguardem que em breve teremos novidades. Surpresas. Adoro surpresas. Quem sabe pode ser um fornecedor nosso. Já pensou? Já tô querendo. Como é que as habilidades comunicacionais entraram na sua vida? Você falou que estava do marketing, mas não estava tão assim voltada para sala ou para treinamento, né? Como é que você vê seu desenvolvimento de habilidade comunicacional e onde entra a Ecoar, o Inspira Edex, né? Onde entra esse momento? Mas, na verdade, eu costumo dizer que eu vendo e que eu sou bem comunicativa desde criança. Então, desde os 7 anos, eu já tinha a habilidade de sair vendendo coisas porque eu queria ter meu dinheiro. É fundamental o vendedor. E a gente vende a todo tempo, né? Você e o César, por exemplo, são... Não dá. Não dá pra viver sem o César. Além da conversa mental que eles têm, alguma coisa assim, porque eles ficam rindo. É uma conexão, não dá pra explicar. Fica rindo. Gente, onde é que eles estão agora? Falando sobre o quê, né? E aí vamos algumas curiosidades, né? Desde pequena eu gostava de brincar de cantar, de escolinha. Eu obrigava o meu irmão a sentar, assim, agora nós vamos fazer a tarefinha de casa e eu vou te ensinar, você é professora. Ele deve morrer de raiva. Uau! Ela cantou! Ela cantou! Próxima convenção. Não inventa, Sérgio. Próxima convenção não teremos apenas uma palestra, mas teremos um show. Enfim, então assim, já tinha esses flashes, esses momentos. E aí eu acabei entrando para a área de publicidade e propaganda, marketing, em função de achar que eu ia usar essas habilidades. Mas no fim eu percebi que não era muito o meu campo de atuação. E quando eu entrei nessa outra empresa, que eu tive a oportunidade de observar treinamentos, de acompanhar projetos, ver a evolução das pessoas, aí eu lembro que a minha líder virou para mim e falou assim, o próximo treinamento... Na verdade, nem era treinamento, era uma reunião. A próxima reunião com os líderes, e eram todos empresários, vai ser você que vai fazer. Você tá louca, né? Imagina, uma menina... Na época eu tinha 21 anos.
Então, tá louca? O que eu, com 21 anos, vou falar com empresários de 50, 45, eles vão olhar pra minha cara e vão rir. Juliana, não é assim, não, você vai fazer, eu não vou. Deixa eu me preparar primeiro, deixa eu estudar, fazer alguma coisa. E aí eu me inscrevi no primeiro treinamento de liderança, nessa época. Só que ela não esperou. Você ia falar sobre liderança. A gente ia fazer uma introdução sobre liderança, a importância do resultado, de performance e tudo mais, mas eu queria estar mais segura para falar com aquelas pessoas. Eu não me sentia merecedora, vamos dizer assim, para estar ali ainda. Mas, pois bem, não precisou, ela nem esperou eu terminar o curso de liderança, pois no dia do encontro ela arrumou uma dor de barriga. Olha e ela falou, Ju, não vai ter como, você vai ter que fazer. E eu não acredito. Já tava macumunada com a dor de barriga já. Olha, depois não teve dor de barriga coisa nenhuma, porque ela chegou no meio do evento e falou, era só pra você. Ela falou, porque eu sabia que você ia conseguir fazer, ia ser sucesso. Mas se eu estivesse ali, talvez você ia boicotar. Exatamente, você não iria fazer, você ia me jogar na roda e eu, enfim, tá bom. Então, obrigada, Viviane, por este momento. Enfim. E saiu tranquilo, né? Nervoso. Eu quero pontuar um ponto bem legal que você trouxe aqui, que é, você com 21 anos, mesmo com a experiência, né, você, por vezes, não acreditou na sua entrega, ainda sendo altamente competente. Né? O que você pode trazer como estratégia para mulheres e homens que são competentes, que têm competência, que conhecem, mas a gente, como humano, a gente sente vez ou outra essa insegurança. Eu acredito, Mário, que a insegurança ela sempre vai vir de alguma maneira. Então, por exemplo, sempre que eu vou fazer uma entrega para um cliente novo, é óbvio que eu fico insegura. Por quê? Porque tem a ver com o nível de entrega que eu quero fazer, com a expectativa que eu quero atender. Agora, se eu ficar também nesse medo, eu vou travar. Então, eu busco reviver, por exemplo, uma forma... Aí entra uma forma de preparação. Se eu estou muito nervosa para aquela entrega, eu vou resgatar alguns sucessos que eu tive. Então, eu vou buscar momentos que deram certo, os feedbacks que eu recebo. E me fortalecer com essa informação, com essa emoção. Porque aí eu sei que eu vou um pouco mais tranquila e assim, vou para fazer a melhor entrega que eu puder fazer naquele momento. Ou seja, né, se eu já fiz isso uma vez, por que não fazer de novo, né? Agora, aqui tem uma estratégia incrível, que inclusive a gente coloca também no Experience. Exatamente, né? Opa! Quem estiver lá vai ver, né? Mas a Ju trouxe uma estratégia incrível. Primeiro, a honrar a história e identificar nessa história momentos de sucesso. Sim. Né? Esses momentos de sucesso fazem com que a gente entre no que a gente pode denominar de estado de recurso altíssimo. Né? E aí, mesmo com aquele borboleta na barriga, mesmo com medo, a gente entra e só vai. Né? Hoje vocês vão aqui dar com borboletas na barriga. Vou te falar, hein? Foi difícil, hein? Foi difícil estar aqui hoje, mas tô aqui. Tirando de letra, aí, ó. Arrasativo, divo. Tá divo. Né? Ó, tem alguém aí, que vocês vão saber quem é, que diz que, muitas das vezes, o maior problema, na verdade, não é o outro, é a gente mesmo, né? Exatamente. O maior inimigo nosso costuma ser a gente mesmo. Né? O Opa! maior julgador somos nós mesmos. E aí você, depois desse de 21 anos, aquela experiência do treinamento de liderança... Então, aí, na verdade, destravei, né? A porteira abriu, aí destravei, aí fui me preparando, porque também... Depois eu quero saber por que não chegou a ser cantora, porque tá fiquei na dúvida também, né? Porque ela vem do berço, né? Ela vem do sertanejo. Mas eu vou contar uma história sobre vai isso. Vai falar que cantava rock, quer ver? Não, pior que não. Mas agora, por influência do marido, né? Acabo cantando alguns. Lá que tinha que ter uma dupla, Juliana e Matheus, Juliana e Cristiano, né? Tem que ter Por incrível que pareça, quando eu morava em Goiânia, eu nem gostava tanto de sertanejo. Depois que eu passei a gostar, olha que curioso. Só a Jaís, a gente distancia e dá saudade. E agora eu gosto bastante. Eita. Então, bom, aí assim, uma coisa que para mim é muito importante é eu ter bases teóricas também, né? Vou lá, pratico, eu aprendo muito, por exemplo, quando eu sou uma cliente de algum lugar, eu fico avaliando. É natural, né? Eu não sei para vocês, não sei para o Césio, que é um vendedor nato. Repara tudo. Eu estou observando tudo, as técnicas, o que a pessoa está fazendo. Interessante isso aqui, para levar para o treinamento XPTO que a pessoa fez, e o que fez e o que não fez, né? Então é legal para ambos os exemplos.
E aí eu fui buscar conhecimento. Então eu sempre estou estudando. Então, você sempre vai ver eu fazendo alguma coisa, né? Então, e isso para mim foi me fortalecendo também. Então agora eu posso fazer esse tipo de entrega, agora eu posso para esse perfil de cliente. Nessa transição que eu fiz da outra empresa para minha empresa nova, eu também tive a possibilidade de ter contatos com grandes empresas no mercado corporativo. E isso me abriu. Sabe aquela figurinha do puff? Não sei se dá para colocar aqui, né? Coloca aí. Vamos explodir a mente. E eu falei, meu Deus, aonde é que eu estava que eu não tinha visto esse perfil de negócio, perfil de empresas aqui para vender, para poder treinar, para poder desenvolver, e muito mais fácil até, né? Dependendo. Do porte da empresa. E aí, meu mundo virou, então eu me senti até muito mais preparada para o momento de hoje da minha empresa, né? Para esse crescimento que depois veio muito rápido. Na verdade, foi a melhor decisão que eu fiz, foi abrir a minha empresa. Inclusive, eu até assim, pela insegurança, será que é isso? Será que eu tô fazendo certo? Eu procurei, inclusive, profissionais, assim, psicólogo, para tentar me abrir, porque era uma ansiedade fazer dar certo, olha né? só, mais uma vez, a importância da terapia. Da terapia, né? Pra Ajuda, né? Profissional, Ajuda. para todo profissional, Opa. né? Isso aí faz com que a gente se identifique como seres humanos, Sim. que vamos sentir medo, receio, Claro. vamos sentir ansiedade, e a gente saiba como modular, né, essa emoção humana nossa, né? E a importância também de saber que nós precisamos de ajuda, né? Porque nós que estamos também buscando conhecimento, autodesenvolvimento, às vezes a gente cria uma capa também, né? Assim, de proteção, né? Eu não preciso. Já sou divo, né? Já sou divo, opa. Já sou analista comportamental, eu e eu entendo vou falar, viu, disso, gente? daquilo. Quem você pensa que é? Convida muitos profissionais, né, para fazer parte do nosso cast, e a gente sofre muito com isso, né? O que eu costumo dizer que é o famoso profissional do ego inflado, aquele cara que acredita que não precisa aprender mais nada na vida dele, né? Então, esse é o cara que muitas vezes está patinando, não está vendendo as palestras dele. Eu adorei a ideia. A gente vai arranjar, sabe o quê? Um agulhão, bem aqui assim. Vai colocar uma agulha. Sim. Toda vez que a gente vai falar no ego inflado, a gente fala assim, a gente tem essa ferramenta. Exatamente. Opa. Furar, a gente vai encontrar essa agulha. Vamos encontrar. Agulha com ar. Opa. E eu gosto, você percebeu que eu gosto de citar muito aqui os profissionais, né? Que com eles eu aprendo na vida. Conrado Adolfo, ele tem uma frase, né? Que essa frase, para mim, ela marca a história. É maravilhoso. Marca, né? Que ele fala o seguinte: às vezes o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você não detém. Então, galera, nunca é tarde, sempre tem um espaço para aprender um pouquinho mais. Então, baixa esse ego e dá oportunidade para entender o que está acontecendo. Mas se não baixar no próximo vídeo, a gente vai ter uma agulha aqui para furar. Também, com certeza. Pra furar esse ego. Eu gostei da hora que para a frase, a gente colocar palminhas. Palminhas. Tem aquelas palmas. Sim, gostei também. Palmas falcianes. Adoro. E aí você sempre esteve aberta a esses novos momentos. Sim. Inclusive na cantoria, quando eu tô querendo chegar nessa cantoria. Ajuda aqui. Vamos ter um trechinho? Vamos ter um trechinho? Vamos ter um trechinho? Um trechinho de uma música. Um trechinho de uma música. Essa Vamos também lá. não estava no script. Essa não estava no Eu script. pensei assim, na hora que eu falar que eu gosto, eu já fiz aula, certeza que eles vão pedir pra cantar uma música. Você veio pronta pra isso. Não, porque pra isso eu nunca tô não, então... Mas sabe por quê? Porque as pessoas... bom, o Mário falou, eu fiz aula de canto. Então eu fiz aula de canto mais até por curiosidade. E eu vou te falar que ajudou muito nos meus treinamentos. Eu tenho... principalmente na questão da respiração. Me ajudou muito. Claro que eu fui perceber isso bem depois, né? Mas principalmente quando eu parei e fiz a primeira pausa, eu falei assim, não, preciso voltar, porque a minha performance em treinamentos é outra. Assim, mudou você muito. sabe que você trouxe duas estratégias aqui incríveis já, pelo menos, né? A primeira é a modelagem, que você está sempre buscando a excelência quando você vê não só conteúdo, mas estrutura. E agora, respiração na fala. E quando a gente fala em palestra, né, você percebe, inclusive, a pessoa se está, né, não consegue respirar. Né? E a cantoria... Nossa, ajuda muito. Ajuda a dar pausas, ajuda a dar ritmo, né? Tem a respiração.
Agora deu um tempo para ela pensar na música. É isso, agora Né? precisamos dessa E palhinha, aí, né? e aí, por que eu fico nervosa? Não necessariamente porque as pessoas esperam que você vá soltar aquela voz, aquela coisa maravilhosa, Celine Dion, sabe? Não é nada disso. Não, eu só pensei neles Regina, não sei Meu Deus do céu. Me ferrei, gente. Mas tudo bem. Tá, vamos ver aqui uma música, então. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha. Cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Tá bom! Oh, maravilha! Aqui não tem palmas falciane aqui. Né? São palmas de verdade. Né? A gente vai ter que ter algum Olha, contraponto. A agulha Terei ali, que palmas. vender uma palestra dela com a abertura do show. Ela Esse sucesso não é fraco, não. Ela está intimada a dar um jeito de inserir no início ou no final. Opa! E você sabe que uma vez, quando eu estava assim, no auge das aulas de canto, eu falei assim, eu preciso cantar em algum treinamento, em alguma coisa. E aí eu já estava fazendo aula de violão também, peguei uma música super tranquila do Jota Quest, que era, sei lá, acho que 4 notinhas, assim, bem simples. Depois eu vou cantar essa música no final. Assim, não foi aquelas mil maravilhas, mas foi super bacana. Eu levei o violão, toquei, tiveram palmas. Se foram verdadeiras, eu já não Com sei. certeza envolveu o público, né? Porque Não, é uma e as quebra de pessoas padrão, né, cantaram. Mário? Exato. A gente, É uma faz, quebra a de gente padrão. recomenda isso aqui, né, dentro da formação Opa! do palestrante Ecoar, que é a gente quebrar padrão ou fazer tanto abertura quanto fechamentos que geram conexão emocional. E não tem jeito, a música É fantástico. é fantástico, gera conexão emocional. E aí tem um ponto importante. Muitas vezes a gente se sente muito autocrítico, ou se sente julgado, e aí a gente se impede de criar, inovar. Sair da caixinha com Exatamente. medo do que os haters... Eu fico recalcado. Né? Do que os recalcados vão falar porque eu não tenho coragem. Só que, obviamente, a gente aqui no Ecoar fala tem um limite para a gente não passar por ridículo. Sim. Né? Tem uma estratégia que a gente desenha para ir no limite da conexão emocional com o público. Eu acho isso fantástico. Sua voz é linda. Parabéns, parabéns. E o público Olha, merece. No meu próximo churrasco, a Juliana está convidada. Convidadíssimo. E se precisar de violeiro, a gente arranja A esse gente violeiro. chama o Victor. Porque eu já não tô treinando violão mais, e se não tem Opa! treino... A gente arranja violeiro para não dar desculpas. Não, mas não tô sem violão e tal. Tá bom. Vai dar um jeito. Opa! Você usa esse tipo de criatividade também para construir os seus treinamentos, as suas palestras? Como é que é essa formação do desenho da palestra, da estrutura de um treinamento? Bom, lembrando só o que eu falei inicialmente, eu busco entender a necessidade do cliente. Acho que esse é acredito que esse é o ponto essencial e é o ponto de partida, entender o que ele espera e como que as pessoas devem sair daquela palestra, daquele curso, treinamento, enfim, daquele encontro. E a partir dali, aí, assim, criatividade para mim, Mário, é eu buscar dentro do meu repertório e fazer do meu jeito. Perfeito. Porque, assim, eu não me julgo aquela pessoa super mega criativa. Porque senão eu tinha ficado lá em publicidade e propaganda, ficado na área de criação, e eu percebi que esse nunca foi o meu negócio. Agora, uma coisa que eu sei que eu me dou bem, assim, quando eu estou em público, é jogo de cintura. Então, situações, às vezes... Fogem do script, né? Do que Exato. planejado. Então, Como essa aqui, né? Como essa? eu consigo me dar bem Tá. ali, muito rápido, principalmente se eu tiver no comando, eu acredito que faz parte do jogo a gente ter esse jogo de cintura, né? Então eu busco dentro do meu repertório aquilo que se conecta para construir algo que faça sentido para o dia a dia do meu cliente. Então, para mim, o conceito de criatividade ele vem muito disso. Não é de sair fazendo uma coisa totalmente diferente, mas até eu posso buscar algo que às vezes é até comum, mas fazer do meu jeito de forma diferente. Porque uma coisa que eu prezo muito nos meus treinamentos é que eles sejam de alguma forma divertidos e vivenciais. Eu não sou a pessoa da piada, eu não sou aquele que fica jogando piadinha o tempo inteiro, mas eu gosto de fazer o encontro descontraído, que as pessoas elas possam participar, que elas possam trazer
a vivência delas, as dificuldades, criar uma dinâmica ali onde as pessoas possam, de alguma forma, saírem dali transformadas também, né? E que elas possam fazer o Ponte ao Futuro também, né? O que eu aprendi com isso aqui, para não ser só uma brincadeira, né? Uma vez levei um monte de Lego para fazer uma... Aí o dono da empresa, ué, você não me falou que ia trazer. Eu falei, pois eu falei, você que não estava prestando atenção. E nós vamos brincar aqui hoje, nós vamos brincar de verdade aqui hoje. Pois foi um dos treinamentos mais fantásticos que a empresa teve, porque a gente tem a possibilidade de usar o lúdico, né, ali pra você. Exatamente, de levar as pessoas ali de uma forma muito mais leve para o dia a dia delas Tanto em assuntos sérios. A própria Lego fala Lego Serious Play. Exato. Né? Que é um Lego, brincando de sério. Exato. É uma brincadeira que traz retorno, né? E é uma coisa que você trouxe, está no ar do Ecoar, né? Que respeite você, a sua individualidade, seja autêntico. Sim. É o A do Ecoar, né? Se você não se dá bem fazendo determinado jeito, não é porque você tem que copiar outra pessoa, não, seja você. Só esteja aberto para poder fazer diferente dentro do que você se respeita ou se entende, né? Isso, para mim, é riquíssimo. É riquíssimo. Se tivesse a palma... não, mas não é palma faciane. Mas... Opa! E quais são os próximos passos para esse momento da Juliana como palestrante agora? Olha, vamos lá. Eu sempre falei, né? Eu acho que eu devo ter comentado isso com vocês em algum momento, que eu sou uma pessoa muito mais do treinamento, do workshop, do que da palestra. Mas estou aberta. Opa, novas possibilidades. Exatamente. E também porque eu entendo que a palestra ela é uma porta de abertura. Não que eu não faça palestras, eu faço palestras hoje, muito mais como abertura para que uma empresa me conheça, mas não é algo que eu hoje vendo de uma maneira maçante, vamos dizer assim. Sim, né? sim. Mas estou aí me preparando. A ideia é o Sérgio mudar isso. Na realidade é assim, né, Ju? É aquilo que eu sempre falo. Eu até comentei isso com você, né? Das mais de 1.600 palestras que a gente já vendeu nos últimos anos, a gente percebeu que as palestras elas sempre funcionaram muito como uma porta de abertura mesmo nas empresas. Então, muitas vezes acontecia do profissional, ele vai até a empresa que a gente vendeu a palestra, o cara mal desceu do palco, era o RH, era o marketing, era o comercial, me ligando e falando, Sérgio, quero dar continuidade no trabalho que a Juliana começou aqui com o meu time aqui hoje. O que mais ela tem? Nessa hora é onde a gente tem a oportunidade de mostrar toda aquela esteira de produto. É o seu treinamento, é a sua mentoria, é a sua consultoria. Então, acho que você está no caminho certo. No caso nosso aqui, tanto eu quanto a Lei, né, a gente costuma entrar em empresas por meio da palestra. Exatamente. Né? E aí, dependendo da forma como você conecta com a empresa, ela não quer só a palestra, ela quer um treinamento, quer uma análise comportamental, quer uma consultoria, quer uma mentoria específica para determinadas pessoas, né? Tem aquele negócio também, né? Temos contratos aí, que hoje a gente tem contratos de 1 ano aí com empresas que foram por causa de uma palestra, né? De uma palestra. Então, assim, e especificamente eu lembro bem dessa palestra. A palestra realmente é uma ferramenta poderosa para isso. Então, quando eu tenho a possibilidade de a empresa, mas eu não te conheço, vamos lá, tá bom, eu vou fazer uma palestra para você e que trate esse assunto e tudo mais, e vamos ver se a galera vai gostar de mim. Você usa isso como a sua própria estratégia de marketing, né? Exato. É uma estratégia comercial, porque tem palestrante que às vezes ele não entende isso. Ele acha assim, eu não vou dar aquela palestra de graça, eu não vou fazer essa palestra, tá desmerecendo o meu trabalho. Mal ele entende que aquilo pode ser uma estratégia de entrada dentro daquela empresa, pode né? ser não, né, amigo? É uma estratégia. É uma estratégia. Tanto é que, por exemplo, a gente tem aqui palestrante Ecoar, comunicador estratégico. Sim. Né? Então, aqui dentro, uma coisa importante é a gente entender que as habilidades comunicacionais, elas precisam abrir o leque de possibilidades. Perfeito, né? perfeito. Então, a hora que você tem uma profissional como a Ju, que sobe num palco, entrega e arregaça a boca do balão, agora vai ser com cantoria. Né? Opa! Com cantoria, você abre possibilidades para outros produtos, outros serviços, outras entregas. Ju, mas que legal esse bate-papo. Fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite de estar aqui. Eu esqueci de falar uma coisa também. É muito fácil a habilidade de curtir, comentar e compartilhar. É verdade. Né? E outra coisa é a seguinte, a gente precisa agradecer imensamente na pessoa do Orlandão e todo o time dele da AGK, que é muito mais do que uma instituição financeira, é que são consultores de comércio exterior.
consultores de comércio exterior, e assim, se você está com eles, você tem bons negócios, né? Então, AGK, obrigado, Orlando. Opa. Beijo grande no seu coração. Sempre junto, e ó, um brinde aqui ao brinde. sucesso de todos. Aqui não sei se tem cachaça ou água, Eu mas achei é que tinha obra. caipirinha. Mas o Césio não deixou. O Césio não caipirinha. deixou. Não. O Césio- Senão não ia dar certo esse podcast Não, hoje. é melhor dar uma segurada na bebida aqui, no negócio aqui, né? Césio, na próxima eu quero caipirinha. Não pode deixar. Uma E Ju, jaca Ju, caipirinha. para deixar aqui, encerrar aqui esse nosso podcast com o pé direito, me fala aí, deixa uma mensagem para o nosso público, né? Que é assim uma mensagem que marque, que mostre para as pessoas a importância do seu trabalho. Fala pra gente. O Equar Lovers tá... Ó, os nossos Ecoar Lovers vão adorar ouvir isso de você. Bom, já que nós falamos de vendas, a gente transitou sobre vários assuntos sobre mentalidade. Tem algo que eu sempre costumo dizer nos meus treinamentos, é que muitas pessoas acreditam que ser vendedor é a última coisa que sobra, né? Não sei se vocês já ouviram Nossa. isso, né? Muita gente. Eu não tenho informação, eu não tenho conhecimento, repertório, então me sobra ser vendedor. E isso é uma mentira de mercado, porque para mim o vendedor é o cara que mais precisa entender de gente, que mais precisa entender de negócio, não só do produto, mas do ser humano. Exato. E eu costumo dizer que vendas é ajudar pessoas. E quando a gente se propõe a vender algo, eu inspiro as pessoas no treinamento, você vende as pessoas para as empresas, nós vendemos conceito, nós vendemos valores, a gente vende tanta coisa todos os dias, e eu acredito que vender é ajudar. Então, eu gostaria que, se tiver algum vendedor aqui, e tem vários, eu tenho certeza, ouvindo, lembrar que vender é muito mais do que o que se diz no mercado. Vender é ajudar, vender é transformar, vender é inspirar. E é isso que eu busco fazer através dos meus programas, dos meus treinamentos, das minhas palestras aqui pela Ecoar. É isso aí, inspirar e opa! transformar as pessoas. Ou seja, né, Ju? Vendas é uma ciência, né? É uma ciência. Então, Ju, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Eu que agradeço. E ó, estamos aqui aguardando já. O convite já fica aberto aqui para quando quiser voltar. Seja sempre muito bem-vinda. Pode trazer o Opa! violão, pode trazer a letra da próxima E o música. Mateuzinho pra gente E o conhecer, né? E o Mateuzinho pra gente conhecer. Ele fica nos bastidores torcendo pra mamãe. Meu Deus, se ele chorar aí que vai ser problema. Não, a gente traz aqui... O nosso público entende, o público adora, o público adora. Isso aí é a realidade, né? É realidade. Essa é a realidade que acontece. Opa! Quem vê palco não vê o corre. Né? Exatamente, Verdade. Então, Obrigado, Ju. Tamo junto. E você que precisa, quer e pode ecoar a sua voz, ó. O cast tá te esperando. Abra a boca e bora voar alto com a voz do seu sucesso. E lembrando sempre, seu evento, nossos palestrantes, um impacto que ecoa. Beijão, bora voar. Até mais. Até mais.